A terceira reação que nós vamos estudar hoje é a reação de adição de ácidos HX e outros ácidos, né? O próprio ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Aqui, no caso, é a reação do HCl e HBr. Então, nessas reações, nós temos a formação teórica de dois produtos, no entanto, apenas um é formado majoritariamente. E qual que é? É aquele oriundo do carbocátion mais estável. Então, a cinética é bimolecular, a formação do carbocátion é a etapa lenta, e aí tu tem o cátion tecbutila ou cátion isobutila do mesmo alceno. Então, este aqui é mais instável e este é mais estável. O diagrama de energia está posto aqui. Então, por que a reação vai por um caminho de menor energia? Porque é mais rápida, né? Então, essa menor, a barreira de energia sendo menor para o cátion tecbutila, este é o caminho preferencial da reação. Bom, nesse caso aqui nós observamos, né? Nós observamos a preferência, né, para o produto, né, oriundo do cátion mais estável. E aí tu tem a regra de Markovnikov de novo operando. Então, Markovnikov nos diz que o eletrófilo é adicionado no carbono mais hidrogenado, porque isso irá formar o carbocátion mais estável, né? Então, a elevada seletividade nessas reações, ela é baseada simplesmente nesse perfil de reação aqui. Então, na coordenada de reação, nós enxergamos os dois intermediários, o carbocátion terciário, o carbocátion primário e as respectivas energias de ativação. Então, é muito mais difícil para a reação seguir esse caminho aqui. Então, preferencialmente, ela vai pelo modo mais rápido e forma o carbocátion. O que acontece quando a adição do HX a um alceno pode eventualmente formar um centro quiral? Ele forma o centro quiral, no entanto, o produto é racêmico. Por quê? Porque o intermediário formado é um carbocátion. E o carbocátion é uma estrutura planar e ela é simétrica. Então, essa simetria do intermediário é que define a formação de um produto racêmico, né? Então, irá formar o substrato de configuração R e de configuração S, exatamente nas mesmas quantidades, nas mesmas proporções, né? Então, não tem jeito aqui de nós distinguirmos, diferenciarmos as faces do carbocátion. Então, a espécie nucleofílica, o brometo, ele tanto pode reagir pela face superior quanto pela face inferior. Então, isso é uma característica, né, dessas reações que formam os intermediários simétricos, né? Bom, aqui fica algumas coisas para vocês responderem, né, em casa, né? A reação de adição de HCl a este alceno, tá? Ele vai formar os dois centros. Então a pergunta é: quantos isômeros são possíveis? Quantos são possíveis? Então tu tem que definir, né? Pensando no modo da adição sim e na adição anti. Além disso, as reações de adição de HX ou de um outro ácido aos alcenos, e quando formam o carbocátion na etapa subsequente é capturado pelo nucleófilo. Então, se no substrato tem uma espécie nucleofílica em potencial ligada ao esqueleto carbônico, olhem o que acontece, né? A adição de HCl normalmente levaria ao produto da adição do hidrogênio nesse carbono e do cloro, do cloreto, nesse carbono. Só que o produto da reação não contém cloro. Então parece que a hidroxila que está aqui está competindo com o cloreto. Então a hidroxila é um nucleófilo, assim como é o cloreto, né? Mas a reação intramolecular é mais rápida que a reação intermolecular. Então quando o HCl se dissocia, libera o eletrófilo e ele interage com a ligação dupla, formando o carbocátion, esse carbocátion é capturado pelo nucleófilo ligado ao esqueleto, que é a hidroxila, formando assim um éter, tá?
A outra questão, a regra de Barrett. Você não consegue formar carbocátions nesse carbono, e com uma certa dificuldade nesse carbono aqui. Entretanto, quando o biciclo tem uma dimensão muito maior, essa ligação dupla aí sim pode residir aqui e formar um carbocátion mais estável. Tá? Então, são exemplos de situações que nós temos que observar quando nós estamos analisando essas reações de adição de ácidos halogenídricos ou de eletrófilos aos alcenos e aos alcinos. Por fim, eu quero mostrar uma reação de adição de eletrófilos aos alcenos em que a espécie nucleofílica é o contraíon do ácido. Isso é possível quando a reação é feita no meio com ausência completa de um solvente nucleofílico. Então, sem o solvente nucleofílico, é o ânion do ácido forte que age como nucleófilo, formando assim o correspondente adulto. Vejam aqui no exemplo. O eteno reage com o ácido sulfúrico, formando o sulfato de hidrogênio de etila. Interessante que essa reação aqui tem que ser feita na ausência de água. Porque se a água estiver presente, o que vai acontecer? A água compete com o bisulfato e aí dá o álcool. Entretanto, essa reação tem uma importância industrial, por quê? Porque esse grupo que está aqui ligado ao esqueleto carbônico, que é o bisulfato, ele é bastante volumoso e ele tem uma densidade eletrônica espalhada pelos 4 átomos de oxigênio. Então, na verdade, ele é um excelente grupo de saída. Ao sair, ele forma uma base estável. E ao sair, toda a repulsão estérica que ele causa no substrato se perde. Então, tu tem uma reação que pode ser reversível. Tá? Você pode adicionar o grupo bisulfato e depois remover. E isso tem importância do ponto de vista industrial. Essa reação de alcenos com ácido sulfúrico, ela tem uma importância industrial, e eu vou mostrar aqui uma delas, né, que é executada pela empresa Oxiteno. É uma empresa do grupo Ultra, né, e ela está localizada no polo petroquímico de Triunfo. O grupo Ultra tem várias unidades no Brasil. Nós fizemos uma visita à empresa. Aqui é a parte administrativa e aqui está a planta de produção dos insumos usados na cadeia de tinta, de corantes, de plástico, assim por diante. Né? Então essa é a planta, e aqui tem uma visão mais detalhada do que acontece. Né? Então as reações acontecem em reatores enormes, de volumes bastante significativos. Né? Então tu imagina aí reatores de 3, 4 metros, de diâmetro mais ou menos de, acho que 1,5 metro, e passando por eles ácido sulfúrico super concentrado. Né? Então é uma reação que usa o ácido sulfúrico, e essa reação, na verdade, produz os solventes oxigenados. Né? A Oxiteno, então, ela produz uma série de compostos de interesse industrial, e um deles é o solvente metil-etilcetona, e esse solvente aqui, ele vem do sec-butanol. Então, eles produzem o sec-butanol, e o sec-butanol, por sua vez, é derivado do buteno. De onde vem o buteno? Vem da Braskem. Então, no polo petroquímico existem várias empresas e uma coligada à outra. Então tem aquelas empresas que produzem insumos mais simples ou mais básicos, e outros que pegam esses insumos mais básicos e agregam algum valor de mercado. É o que faz a Oxiteno. Assim, o sec-butanol é obtido pela reação de adição do ácido sulfúrico, né? Formando o hidrogênio sulfato de sec-butilo. Vejam que essa reação aqui é feita na planta com ausência de água. Então, o ácido sulfúrico concentrado no reator de 3 a 4 metros de altura, com quase 2 diâmetros de
de largura, o ácido sulfúrico passa por esse reator, reage com o gás buteno e forma o hidrogênio sulfato. E aí ele é facilmente hidrolisado porque a reação é reversível, né? Então a saída do grupo é muito fácil pelo seu volume e por ser uma base conjugada do ácido sulfúrico, por ser uma base fraca. Então, na Oxiteno, na planta deles, eles produzem o derivado bisulfato e esse bisulfato é hidrolisado pela água no segundo estágio, formando o álcool sec-butanol. Claro que a formação do álcool sec-butanol é uma reação agora de substituição nucleofílica, é uma SN2. Então o carbono formado aqui no carbono 2 é um carbono quiral. Entretanto, o que nós sabemos, né? Que essa reação ela forma os dois produtos. Tanto pode formar o álcool que está aqui representado com a ligação para trás e a ligação para frente. Só que no processo industrial, essa quiralidade não importa, porque depois eles oxidam, né, o álcool para acetona. Então assim nós fechamos esse tópico das adições desses ácidos aos alcenos, né, mostrando a produção de um produto industrial usando as reações de adição e as reações de substituição nucleofílica em compostos orgânicos. Nas próximas aulas vamos discutir mais algumas reações de adição aos alcenos. E assim encerramos essa primeira parte.